Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Famílias reunidas glorificam, louvam ao Senhor e nós juntos com eles. Tem sido muito bom. Abra a palavra do Senhor, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos considerar os versos 1 a 4. Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 4. Há aproximadamente 10 ou 15 anos atrás, por um acaso, eu estava assistindo um programa na televisão de auditório. Eu não lembro bem qual era esse programa, mas teve um quadro ali naquele programa que me chamou a atenção. Era um quadro de competição entre famílias. Nesse quadro, algumas famílias que possuíam habilidades extraordinárias se apresentavam e os presentes ali no auditório votavam para eleger qual tinha sido a melhor família. O importante para o quadro, na regra, era que toda a família participasse. Pais e filhos, toda a família, o núcleo menor, claro. E haviam apresentações diversas, que iam desde músicas, como nós ouvimos aqui, uma família reunida tocando uma música, até danças, acrobacias, malabarismo e etc. Esses últimos já era muito comum a apresentação por meio de famílias circenses que fazem parte de algum circo. Eu lembro bem que eu olhava para aquelas famílias e achava o máximo que todos, pai, mãe, filho, filha, todos tinham talentos especiais. E aí eu olhava para mim, para minha família, ninguém tocava nada, ninguém cantava, ninguém pulava, ninguém fazia nada. No entanto, meus irmãos, diferente da nossa visão da vida familiar neste mundo, na nossa caminhada cristã como família, em nossa condição espiritual, todos nós cristãos e, consequentemente, nossas famílias, somos chamados a apresentarmos um talento especial, que é o talento de frutificarmos em Jesus Cristo. Isso porque deve existir uma expectativa comum de coerência entre a família que professa a fé em Jesus Cristo e o seu respectivo testemunho, ou seja, os frutos que ela produz. Felizmente, estes frutos não dependem de sabermos tocar ou dançar ou fazer acrobacias ou de qualquer habilidade minha ou sua, mas da seiva da vida que flui do Senhor Jesus Cristo para todo aquele que está verdadeiramente ligado a Ele. É isso que o Senhor Jesus ensina por meio da conhecida metáfora da videira. O quê? Que por meio dele, eu e você podemos frutificar. E nossa família unida em Cristo pode gerar frutos, assim como, consequentemente, sem Ele, sem estar unido a Cristo, ninguém pode produzir fruto algum. É isso que nós vamos aprender no texto que eu vou ler agora, que está em Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI, Nova Versão Internacional. Eu sou a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Comunica, Senhor, apesar de mim, nesta manhã, Senhor, a Tua vontade,
o teu ensino, o que tu intentas, Senhor, comunicar para a tua igreja por meio deste trecho das Escrituras. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, meus queridos, está inserida na parte final do ministério terreno do Senhor Jesus. E para uma melhor compreensão dessa metáfora, isso é uma metáfora, é claro que Jesus não é uma árvore de uva, então é uma metáfora. Para melhor compreensão dessa metáfora é preciso que nós analisemos um pouco o contexto. No final do capítulo 12 do Evangelho, no final do capítulo 12 deste mesmo Evangelho, depois da crescente perseguição e incredulidade dos judeus, perseguição essa cujo ápice se ocorreria na crucificação de Cristo, nosso Senhor apresenta um resumo da razão de seu ministério, como nós vemos em João 12, 46. Volte um pouquinho, vá lá em João, capítulo 12, verso 46. Diz assim o resumo da razão do ministério do Senhor Jesus Cristo, feita por Ele mesmo. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus apresenta essa síntese porque sabia que se aproximava a sua crucificação. E este ensino precisava ficar bem claro na cabeça dos seus discípulos. Jesus sabia que já era chegado o fim do seu ministério terreno. Avance um pouquinho em João, vá para o capítulo 13, no verso 1. Olha o que diz. Um pouco antes da festa da Páscoa, está aqui o ponto. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus já sabia que era chegado o momento da sua crucificação. Então ele deixa bem claro a razão pela qual ele veio, para que ele, como luz, trouxesse luz para todo aquele que cresce nele. No capítulo 13, vemos nos versos 1 a 20, 13, 1 a 20, que por meio do episódio da lavagem dos pés dos discípulos, Jesus ensina, reforça a necessidade de que seus seguidores que estão nele na luz precisam ser humildes. Vai lá, 13, verso 15. Todo mundo aqui conhece quando Jesus, próximo de ser levado para ser crucificado, fez o episódio em que ele lavou os pés dos seus discípulos. Nós vamos ler mais na frente esses textos. E olha o que ele diz, a razão pela qual ele fez isso. Está lá no verso 15. Eu lhes dei o exemplo, ou seja, de alguém humilde que serve, para que vocês façam como lhes fiz. Nos versos seguintes a este, 2 acontecimentos marcantes são importantes para que entendamos a porção da Escritura que nós estamos considerando hoje. O primeiro é que Jesus revela que dentre os seus seguidores havia um que era traidor, e este sai da comunhão. Quem era o traidor? Judas. Isso está em João 13, 21 a 30. Então, tudo isso é o movimento final do ministério de Cristo. Então, esse acontecimento foi muito marcante. Ele revelou que no meio deles havia um que haveria de o trair. E o segundo acontecimento marcante é que Jesus, neste finalzinho do seu ministério, ensina um mandamento novo, mas que, como 1 João vai dizer, que também é antigo, de que os seus discípulos devem amar uns aos outros. Mas é curioso notar que Jesus ensina este comando depois da saída de Judas, porque agora ele está somente entre os discípulos de verdade. Ele diz lá em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O nosso Senhor Jesus
ciente das dificuldades que os discípulos enfrentariam nos próximos eventos, bem como em toda a sua caminhada cristã, no capítulo 14, ele encoraja os seus discípulos por meio de duas maravilhosas promessas. A primeira é a expectativa que eles poderiam ter de que Jesus ia preparar um lugar para eles e para todos aqueles que crescem nele na casa do Pai. Texto lindo e muito conhecido dos irmãos. João 14, 1 e 2. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Note o movimento de Jesus. Ele apresenta o resumo, a razão principal do ministério dele, que é trazer luz em meio a um mundo de trevas. Depois ele aponta que tinha um traidor, ele tira o traidor, ficam só os verdadeiros discípulos, os 11, e ele diz, vocês devem amar uns aos outros. E ele, sabendo que muitas dificuldades viriam, ele faz promessas para encorajar aqueles discípulos a como passar por essas dificuldades. E a primeira é essa maravilhosa: não se perturbe o coração de vocês. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para todo aquele que crê em mim. A segunda promessa, que é tão maravilhosa quanto a primeira, que Jesus faz ali para os seus 11 discípulos, é que enquanto eles estivessem no mundo passando por qualquer tipo de dificuldade, eles não estariam sozinhos. Olha o que diz João 14, 15 e 17. Só parte A do 17. Evangelho de João 14, 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí o que vai acontecer? Está aqui o encorajamento. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aí no início do verso 17, quem é o conselheiro? O Espírito da verdade. Então esse é o cenário que Jesus Cristo vai e fala a parábola, a metáfora que nós vamos considerar no verso 15. Agora, no capítulo 15, no capítulo 15, como lhe era comum ao Senhor Jesus, ele vai ilustrar todos os seus últimos ensinamentos, esses que nós tratamos aqui, por meio de uma metáfora retirada do cotidiano comum dos seus ouvintes. Neste caso, a metáfora da videira. Lembrem-se que Jesus está num contexto agrário. Ali as pessoas viviam por meio da agricultura, basicamente. Então eles entendiam todas essas figuras que o Senhor Jesus estava ensinando de forma muito mais vívida do que eu e você, provavelmente. E Jesus sempre tem essa estratégia. Ele usa algo do dia a dia, algo corriqueiro, para ensinar maravilhas. E é isso que nós vamos considerar no texto de hoje. E o primeiro ponto eu chamei de a importância de frutificar. Está lá no verso 1 e 2 do capítulo 15, que eu vou ler novamente. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Como já vimos, quando Jesus contou essa parábola, ele estava diante da última oportunidade de advertir os seus discípulos. Para quê? Para que não seguissem o exemplo de Judas, uma vez que logo depois Jesus seria preso. Então ele tinha que ensinar, ele queria colocar a todo custo na cabeça dos seus discípulos: não façam igual ao traidor. Não façam igual a Judas. E é importante você entender essa intenção de Jesus para você entender o texto na sequência, tá bom? Foquem nisso. O objetivo de Jesus era dizer aos discípulos que ficaram: não façam, não sejam igual a Judas. Para isso, ele usa a ilustração da videira. A videira, para quem não sabe, é a árvore da uva. Essa ilustração era muito conhecida por todos, já que era natural ao israelita associar a frutificação da videira, ou seja, uma árvore de uva que desse muito fruto, a bênçãos espirituais. Era muito comum ao israelita associar essas duas figuras. Olha o que diz Salmo 128, 1 a 3. Salmo
128, versos 1 a 3. Enquanto os irmãos acham aqui, deixa eu tomar uma água. Salmo 128, versos 1 a 3. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aí está aqui, no verso 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Em outras palavras, o salmista está querendo dizer que a mulher do homem que teme ao Senhor será uma grande bênção. Sempre na mentalidade do povo hebreu, do israelita, do judeu, videira e bênção estiveram associadas. Lembrem que nesta ocasião, nos últimos momentos do ministério de Jesus, Jesus acabara de instituir a ceia do Senhor, tendo entre os seus elementos o fruto da videira, o suco do fruto da videira, o vinho, como um dos elementos da Santa Ceia. Esta metáfora, então, que Jesus está usando agora de que ele é a videira, deixa claro que o vinho era apenas um símbolo que apontava para a verdadeira fonte do vinho, ou seja, a verdadeira fonte do sangue da bênção, que é, na verdade, o Senhor Jesus. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele estabeleceu a ceia, tinha lá o vinho, cujo vem do fruto da videira, mas ele quer fazer a ponte, revelar que a ceia é só um símbolo, o vinho é só um símbolo que aponta para ele mesmo, o Senhor Jesus e o seu sangue derramado. Assim, Jesus ensinou aos seus discípulos que por meio do sangue dele, que seria derramado na cruz em breve, é que seus discípulos experimentariam a realidade por trás do símbolo. Quando eu e você celebramos na igreja a ceia do Senhor, nós estamos diante de um símbolo que, quando recebido com fé por aqueles que participam, apontam para a realidade do símbolo, que é as bênçãos que há em Cristo Jesus. E aí, na sequência do nosso texto, vemos o segundo personagem da ilustração. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. O primeiro personagem é Jesus, a videira. E o segundo é o pai. Ele diz, meu pai é o agricultor. Aqui, o pai é apresentado como aquele que é responsável por cuidar da terra da videira. E, consequentemente, cuidar da terra, da videira e, consequentemente, da poda dos ramos. Isso porque nós sabemos que alguém que conhece minimamente de planta sabe que as plantas precisam de muitos cuidados para que produzam adequadamente e dêem frutos. Nesta metáfora que o Senhor Jesus está usando, os homens, nós, somos apresentados como ramos. E nós dependemos dos cuidados do Pai, o agricultor, e da vida que procede da videira, o Senhor Jesus, para que possamos ter como frutificar, como gerar frutos. O ramo só tem vida, meu irmão, o ramo, o galho, qualquer coisa assim, só tem vida se estiver ligado ao tronco. Em outras palavras, Jesus está dizendo que só existe vida espiritual em vocês se vocês estiverem ligados a mim. Isso é muito claro. Volta lá no início do Evangelho de João. Lá no início do Evangelho de João. João 1, verso 4. João 1, verso 4. Nele, em Jesus, estava a vida, e este era a luz dos homens. Note que Jesus acabou de dizer, lá no verso 12, como nós lemos aqui, que a razão do ministério dele é que ele trouxesse luz onde havia trevas. Porque ele é a própria vida que traz luz ao homem morto em delitos e pecados. E é por isso que ele vai dizer, pode voltar para o nosso texto, é por isso que ele vai dizer lá no verso 2, o que está escrito: todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Do mesmo modo que um agricultor corta os ramos que não dão fruto
frutos físicos em uma árvore, o Pai rejeita aquelas pessoas que, porque não possuem vida espiritual, não produzem frutos espirituais. Eu vou repetir isso aqui que ficou confuso. Da mesma forma que um agricultor poda a árvore para tirar os galhos mortos, o Pai também rejeita aquelas pessoas que, por não possuírem vida espiritual, não produzem frutos espirituais. Vamos tentar entender isso aqui um pouco melhor. O que são frutos espirituais, primeiramente, pastor? Muitas coisas são frutos espirituais. Vou dar alguns exemplos bíblicos e depois um resumo. Primeiro é o que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Texto conhecido dos irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas são fruto, faz parte do fruto espiritual, do fruto do Espírito. Mas não apenas isso. Mateus 3,8 diz: dei fruto que mostre o arrependimento. O arrependimento sincero de pecado é um fruto espiritual. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor de coração realizado por todo aquele que crê em Cristo, adora o seu santo nome, é um fruto espiritual. E isso são apenas exemplos. Em resumo, os frutos são os bons motivos, desejos, atitudes, disposições, virtudes espirituais, palavras, obras, tudo isso tendo origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a glória de Deus. Eu vou repetir porque isso aqui está resumido, mas tem muita coisa aqui dentro. Os frutos são os bons motivos, desejos, atitudes, disposições de coração, virtudes espirituais, palavras, obras que são realizadas tendo origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito, em última análise, para a glória de Deus. Então, será que tem algum microfone ligado além do meu? Não? O meu? Tá. Alô, alô, alô. Por isso, considerando esses frutos, Jander, se puder, aumenta um pouquinho aqui o volume, obrigado. Por isso, considerando esses frutos, todos aqueles que dão esses bons frutos são cuidados pelo Pai para que deem mais frutos. Ou seja, assim como está na união entre os ramos e o caule principal, o segredo de toda a vida, beleza, vigor, fertilidade do ramo de uma videira, assim também a capacidade do homem de produzir frutos espirituais está necessariamente vinculada à sua união ao Senhor Jesus Cristo. E aqui há lições variadas para mim, para você e para as nossas famílias. Primeiramente, devemos aprender que existe íntima união entre Cristo e os crentes. O ensino bíblico, meu irmão, é que se você é um crente, você está unido a Cristo de forma tão intrínseca como um galho está unido ao tronco principal da árvore. Ele é a videira verdadeira e os crentes são os ramos verdadeiros. A Bíblia, é por isso que Paulo diz: a vida que vivo, não sou mais eu, mas vivo a vida de Cristo em mim. Entenda isso aqui é muito importante para a nossa vida espiritual e tem inúmeras implicações. O crente vive em Cristo, dentro de Cristo. A ideia do ensino bíblico é esse. E por causa dessa união, porque nós vivemos em Cristo, nós somos capazes de produzir bons frutos. Eu e você podemos ter atos de bondade, amor sincero, paciência, arrependimento, fé, tudo pela graça de Deus.
que opera em nós pelo fato de nós estarmos ligados a Cristo. Em outras palavras, se eu ou você fazemos algo que agrada a Deus, é porque vem do tronco. Nós somos apenas os ramos. É Cristo que é glorificado por meio do que fazemos. É isso que o próprio Senhor Jesus ensina no verso 5, 15:5 em João. Vai lá, avança um pouquinho, o verso seguinte depois do 4. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E olha a conclusão aqui. Pois sem mim vocês nada podem fazer, ou pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus não está falando aqui de qualquer tipo de ação. É claro que tem muitas pessoas que não estão em Cristo e fazem muitas coisas, mas ele está falando de coisa que tem vida espiritual, o verdadeiro fruto que nasce no coração com o objetivo de agradar a Deus, e nós fazemos. É isso que sem Cristo é impossível de ser feito. Em si, os crentes não possuem vida, poder ou vigor espiritual longe de Cristo. Todos estão mortos espiritualmente antes de estarem em Cristo, como Paulo ensina, como nós éramos antes da nossa conversão, lá em Efésios 2:1. Eu e você, antes de nós termos sido convertidos a Cristo, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Essa é a condição natural do ser humano afastado de Cristo. Aquele que está morto espiritualmente, nada pode produzir espiritualmente. O morto faz alguma coisa? É essa a ilustração do texto de Paulo. O morto espiritualmente não faz nada. Pode ter vida biológica, pode respirar, pode ter saúde, mas não produz frutos verdadeiros. Então, a mim e a você cabe a compreensão de que tudo que fazemos, tudo aquilo que nós somos capazes de fazer que é agradável a Deus, é porque nós estamos ligados ao Senhor Jesus, vem dele para nós, e por isso devemos ter um coração humilde e grato constantemente. Em segundo lugar, esses versículos nos ensinam que existem tanto os verdadeiros como os falsos crentes. Existem ramos na videira que parecem estar unidos ao caule principal, mas não produzem qualquer fruto. Quanto a esse, o texto diz que todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Esse é o caso aqui, meus irmãos, não é o caso de alguém que estava de fato em Cristo e perdeu a salvação. Lembrem o contexto, foi por isso que eu me detive bastante no contexto. Ele está falando de Judas. Judas andou com Jesus, Judas comeu com Jesus, Judas tomava conta do dinheiro do ministério de Jesus, Judas viu os milagres, Judas ouviu os ensinamentos, Judas falava como os outros discípulos, fazia tudo o que os outros discípulos faziam, mas não era de fato um discípulo. E por que Jesus sabe disso? Porque não produzia fruto espiritual. Ele poderia até fazer coisas mecânicas, mas o coração dele não estava em Cristo. Este caso, o caso de Judas, o caso que essa metáfora está querendo ensinar, é o caso de homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo de Cristo, porém no último dia ficará comprovado que não possuíam verdadeira união com Ele. Esse é o caso daqueles que professam ser crentes, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal, como Judas. Alguns pensam estar unidos a Cristo por causa do batismo, por serem membros de igreja, por participarem da ceia do Senhor, por conversarem sobre coisas espirituais, por participarem de cultos, por ouvirem sermões, mas tudo isso pode ser apenas uma expressão externa de convencimento e não de conversão, como Judas. Como reconhecer, pastor? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, pastor. Como reconhecer, então, os crentes verdadeiros? Como? Pelos frutos espirituais. É o que o nosso Senhor Jesus ensina em vários textos, mas aqui eu vou ler Mateus capítulo 7, verso 18 a 20. A árvore boa não pode dar frutos ruins,
nem a árvore, Mateus, eu vi os irmãos procurando aí, Mateus, capítulo 7, verso 18 a 20. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nesse texto tem uma palavra de grande encorajamento para mim e para você. Talvez você não tenha enxergado isso, mas existe uma grande palavra de encorajamento para mim e para você, que era a intenção de Jesus a ensinar essa parábola, essa metáfora aos seus discípulos. O encorajamento aqui é que eu e você individualmente, em nossas famílias, que nós somos imperfeitos, pecadores, por vezes não somos bons maridos, não somos bons pais, esposas, mães, filhos, etc. Apesar disso, se nós estivermos unidos a Cristo, nós podemos e produziremos frutos que agradam a Deus. Isso aqui é extraordinário. Às vezes a gente está tão acostumado que o extraordinário não toca mais o nosso coração. Mas o que eu estou dizendo é que eu e você, se estivermos unidos a Cristo, nós podemos glorificar, agradar a Deus. Que preciosidade é isso? Saber que a minha família, que a minha esposa, a minha filha, apesar de apesar de todos os meus e os defeitos deles, nós podemos ainda assim agradar a Deus, que é puro, bom, santo, perfeito, criador de todas as coisas, condutor do cosmos, em Cristo Jesus. Em Cristo, a minha e a sua família pode ter a capacidade de agradar o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Porém, tem um alerta aqui. Aqui tem um alerta. Se não produzirmos nenhum fruto, devemos suspeitar da nossa conversão. Se eu e você não produzimos nada, se a nossa família não produz nada que seja agradável a Deus, que venha do coração com o objetivo primário e último de agradar a Deus, que esteja de acordo com a palavra de Deus, que às vezes dependa de luta. Eu quero fazer alguma coisa, mas isso não glorifica a Deus. Mas para agradar a Deus eu faço o que Ele pede na sua palavra. Se nós não fazemos nada em nossa vida neste sentido, se somos guiados principalmente pelas nossas vontades, então aí é a hora de ficar preocupado, porque é impossível aquele que está ligado a Cristo não produzir frutos. Ele é a videira verdadeira. Todo aquele que está ligado a Ele vai produzir frutos. Segundo ponto, frutíferos em Deus, está lá no verso 3 e 4 do capítulo 15. Diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Nos 2 primeiros versículos, Jesus faz um alerta para que os seus discípulos não sejam como Judas. E agora, ele descreve a real situação dos que ficaram, dos 11. Ele diz no início do verso 3, vocês já estão limpos. Eles estavam limpos no sentido de que estavam de fato ligados a Jesus, a videira. E Deus era o agricultor, o viticultor deles. Jesus, Deus já os havia limpado. Inclusive, Jesus destaca isso na cerimônia do lava-pés. Volta um pouquinho lá no capítulo 13, no verso 10 e 11. João 13, verso 10 e 11, diz assim: respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Aí ele diz, olha, as mesmas palavras, vocês estão limpos, mas nem todos. Aqui, quem é que não estava limpo? Judas, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Essa limpeza a que o Senhor Jesus se refere aqui é a justificação,
É o ato de Deus declarar justo todo aquele que se aproxima com fé do Senhor Jesus em suas palavras. Por isso ele diz, pode voltar para o nosso texto: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Essa declaração de justo que o crente recebe quando é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, recebe o dom da fé e crê no Evangelho de Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, é a limpeza que Jesus se refere. A justificação acontece, meus irmãos, porque o crente em Cristo Jesus é lavado, é limpo, porque ele recebe a justiça de Cristo por estar ligado a Ele. E os seus pecados, aquilo que ele faz que é desagradável a Deus, desde que ele nasceu até quando ele morrer, do crente, foi imputado sobre o Senhor Jesus. Nós, crentes, recebemos a justiça de Cristo e o Senhor Jesus recebeu na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Essa é a limpeza que Jesus se refere. É pela fé em Jesus que nós recebemos essa limpeza, como Paulo ensina em Romanos, verso 21 e 22. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça. Romanos capítulo 3, verso 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Qual é essa justiça? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Note então que a limpeza da justificação é uma lavagem geral, é uma limpeza total do crente que se arrepende e crê em Cristo. Agora, o crente, aos olhos de Deus, possui a justiça de Cristo. Este é o ensino bíblico. No entanto, Jesus havia ensinado há pouco tempo que não é necessário apenas esta limpeza geral, é necessária, é claro, a justificação, mas existe um outro tipo de limpeza que também é necessário ao crente. Vai lá, volta para João, agora João 13, 8, 10. A gente está só João hoje. João 13, 8, 10. Ainda na cerimônia do lava-pés. João 13, 8 a 10. Disse Pedro, lembrem do episódio? Jesus reuniu os seus discípulos, aí ele pega uma vasilha, uma toalha, e ele vai lavar, diz que vai lavar os pés dos discípulos, que era uma atividade de escravos e dos piores escravos. Não eram os escravos bacanas, aqueles que o dono gostava e confiava, não, eram aqueles piores. Eles lavavam os pés dos senhores. E Jesus, o grande mestre, o próprio Deus, pega aquela toalha, pega aquela bacia com água e diz que vai lavar os pés. Pedro, claro, não podia ficar quieto, não tinha o hábito de ficar quieto. Ele diz assim: não, Senhor, tu não vai lavar meus pés, isso é um absurdo, tu não vai lavar meus pés, Senhor. Aí o Senhor diz: olha, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem comunhão comigo. Aí Pedro, que nem era desesperado, diz: não, Senhor, então me lave inteiro. Aí Jesus vem ensinar isso aqui para ele. Está nesse texto que eu vou ler agora. Disse Pedro: não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: se não os lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E está aqui a resposta de Jesus, que é importante. Quem já se banhou, ou seja, quem já está limpo, quem já foi justificado, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos, se referindo a Judas. Agora é outra ação que Jesus está destacando aqui. Vocês já estão limpos, justificados, mas ainda precisam lavar os pés. Essa ação de continuamente lavar os pés simboliza o dever de todo crente se tornar cada vez mais santo. É um processo de santificação. Diariamente eu e você temos que carregar a nossa cruz. Diariamente eu e você temos que limpar a sujeira do pecado que nós temos ainda. Nós já estamos justificados diante de Deus, mas todo dia temos que lavar os nossos pés. E a santificação só é possível porque nós estamos ligados à videira. É o Senhor que nos capacita para esse fim.
Por meio da graça soberana de Deus, o crente é capacitado a permanecer em Jesus Cristo, mediante esforço de perseverar na limpeza dos pés, na produção de frutos e perseverar em uma vida de santidade. É o que Jesus diz no verso 4, lá do nosso texto, João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Note que é uma sinergia, que há duas forças atuando. Os discípulos devem sempre lavar os pés, buscar permanecer em Cristo, uma vida de santidade, e Jesus permanecerá neles. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Nós sabemos que é verdade que, uma vez que o homem seja verdadeiramente salvo, ele permanece salvo para sempre. Contudo, a evidência de que um homem anda no caminho de salvação é o empenho e a diligência constante, a vigilância de limpar os pés, ou seja, de buscar uma vida de santidade. Você quer saber quem é que de fato está ligado à videira, quem é que de fato já está limpo? É aquele que caminha constantemente buscando fazer a vontade de Deus, uma vida de santidade, a despeito das dificuldades. E algumas lições para mim e para você aqui. É por causa dessa união com Cristo que nós somos capazes de produzir frutos. Já falei bastante sobre isso. E por estarmos unidos a Cristo, nossa família pode ser agradável a Deus. Ou seja, quais são esses frutos na prática, pastor? Dentro da família. Nós somos capazes de amar as nossas esposas porque nós estamos unidos a Cristo. Você é capaz de respeitar o seu marido porque está unido a Cristo. Filhos, vocês são capazes de honrar seus pais, como comanda a Bíblia, quando unidos a Cristo. Nós podemos não aborrecer nossos filhos porque estamos unidos a Cristo. É só em Cristo que todas essas coisas são possíveis. E você vai presenciar, você vai reparar a realidade cotidiana disso nas pequenas coisas. Frutificar por estar unido a Cristo é recolher o lixo para sua esposa. Frutificar por estar unido a Cristo é varrer a casa, é lavar a louça, é ouvir a esposa mesmo quando chega cansado do trabalho, é fazer devocional a despeito de todas as atividades do dia, é orar com a sua família. Mulheres, é cuidar dos seus maridos, é seguir a orientação do seu marido mesmo quando aquilo não lhe agrada, é fazer juntos devocional familiar, é orar pelos filhos, é ensinar, instruir a criança no caminho que ela deve andar, é obedecer jovens e adolescentes, crianças, é obedecer os pais sem estar murmurando no coração. Isso são frutos espirituais que só é possível para mim, para você, para a nossa família, unidos a Cristo. Esses são apenas alguns exemplos. Não é fácil, meu irmão. Eu não estou falando que é fácil fazer essas coisas. Para mim não é. Se é para você, para mim não é. Mas o que eu estou falando é que existe a possibilidade de nós fazermos. Jesus pode resgatar, restaurar, renovar a minha e a sua família em Cristo Jesus. Na medida que nós nos aproximamos dele, na medida que nós buscamos a palavra dele, nós vamos frutificar, eu e você, a despeito dos meus defeitos e do seu. Se está difícil servir a sua esposa, busque em Cristo Jesus, saiba que você pode em Cristo Jesus. Às vezes, meus irmãos, eu chego cansado em casa, e a minha esposa também está muito cansada, porque tomar conta da Paola, ajudar nas coisas que ela faz, não é fácil. E eu chego muito cansado, e aí tem uma pilha de louça assim. A minha primeira reação é reclamar, meus irmãos. A minha primeira reação é reclamar. Mas graças a Deus que o Senhor tem me dado graça de buscar em Cristo Jesus a capacidade para fazer aquilo sem estar murmurando.
eu vou fazendo aquilo ali, não estou com vontade, eu estou com vontade de dormir, descansar, mas eu faço. Não é só porque eu quero agradar minha esposa, eu quero ajudar, é claro que também está envolvido, mas é porque eu quero glorificar a Deus. É para isso que nós estamos unidos a Cristo, para entendermos que cada pequena ação, cada decisão minha e sua, deve ser voltada para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Agora imagine comigo, meu querido e minha querida, uma família, onde o pai está buscando glorificar a Deus, a mulher está buscando glorificar a Deus, os filhos estão buscando glorificar a Deus. Que maravilha! É porque nós estamos, é a prova de que estamos de fato unidos a Cristo, apesar dos nossos defeitos e dificuldades. Eu dou o exemplo de lavar louça, mas não pense que eu sou um marido perfeito. Tenho muitas dificuldades, mas eu creio no meu coração sinceramente que eu posso em Cristo Jesus melhorar. E você pode melhorar. A sua família, se até aqui tem sido um lugar de luta, de contenda, de dificuldade, de murmuração, saiba, se você é crente, que Jesus Cristo lhe dá condições de mudar. Esses que eu falei são apenas alguns exemplos, mas o ponto é que a nossa família pode ser renovada em Cristo Jesus. Você precisa reconhecer nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Às vezes é muito difícil produzir esses frutos, como eu já disse, mas é reconfortador saber que Jesus nos ajuda nessa tarefa. Se derrame diante do Senhor. Se está muito difícil, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo ser um bom marido, eu não estou conseguindo ser uma boa esposa, eu não estou conseguindo ser um bom pai, eu não estou conseguindo ser um bom filho, mas Senhor, eu sei que em Ti eu encontro consolo, ajuda. Me ajuda, Senhor. É essa a promessa do Senhor para nós. Lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se, a palavra do Senhor diz que Deus resiste ao soberbo, o orgulhoso, que acha que está perfeito, que não precisa melhorar, mas também diz que concede graça ao humilde. Isso aqui que eu vou dizer é uma verdade absoluta, e não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra do Senhor ensina. Marido, mulher, filho, filha, pai, se você orar sinceramente, buscar no coração as seguintes palavras: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda a melhorar. Você vai conseguir, porque isso é uma promessa de Deus, não é do pastor André. Isso é uma promessa de Deus, meus irmãos. Assim, concluindo, unidos a Cristo e produzindo frutos de santidade por meio de Cristo, nossa família vai brilhar à luz de Cristo, mesmo que não saibamos cantar, dançar ou fazer acrobacias, pois todo verdadeiro crente é como um ramo ligado ao tronco da videira verdadeira, ou seja, está intimamente ligado ao Senhor Jesus, de forma que Deus os conduz graciosamente mediante a um esforço de santidade para uma vida frutífera e agradável a Deus. Que nós nos achegamos cada vez mais à videira verdadeira, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa família. Em nome de Jesus, amém.